Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite, a chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênçãos para a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Quero fazer aquele pedido sempre, que você possa estar curtindo aí, dando o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação dos vídeos que têm sido postados, que você possa estar comentando se tem sido bênção para a sua vida, a sua casa, se Deus tem falado no seu coração, se você tem recebido resposta da parte de Deus. Quero pedir a você que continue espalhando esse canal, esse link, com o maior número de pessoas a cada dia. Estamos aqui para mais um alimento diário, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar da segunda carta de Coríntios, capítulo 1, verso de número 23 e 24. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, que diz assim, olha: Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho ido até Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Vou ler novamente, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 e 24. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho ido até agora a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Nós temos aqui essa segunda carta de Coríntios, que Paulo escreveu para a igreja que estava em Corinto, uma cidade muito importante, que Paulo havia visitado quando estava fazendo suas viagens missionárias. Paulo fundou uma igreja ali, Paulo deixou ali líderes cuidando daquela igreja, foi embora. Depois escreveu a primeira carta, depois escreveu essa segunda carta que nós acabamos de ler. Paulo aqui ele vai dizer para esse povo, dando testemunho, que Deus era testemunha dele, que ele não havia voltado naquela igreja, naquela cidade novamente, para poupar aquele povo. Poupar talvez por algumas tribulações, adversidades que a ida de Paulo poderia gerar sobre aquela igreja. Mas Paulo ele manifesta a felicidade, o gozo dele, porque Paulo foi cooperador, Paulo pregou para aquela igreja, Paulo fundou aquela igreja. Mas no verso 24, no versículo aqui final, Paulo dá uma declaração importante dizendo que aquele povo estava de pé por causa da fé. Estavam de pé por causa da fé. Essa é a reflexão que nós vamos fazer nesse dia. A fé mantinha aquele povo de pé, a fé mantinha aquele povo no caminho de Cristo. Então nós vemos aqui que a fé ela tem uma importância muito grande para mim e para você. Ela era manifestada por essa igreja e Paulo exaltou pela fé daquele povo. A fé mantinha aquele povo em pé, a fé mantinha eles no caminho de Cristo. E você precisamos entender da importância que a fé tem para mim e para você. A importância porque a fé ela te mantém de pé. A fé faz com que você permaneça no caminho de Deus. A fé faz você esperar o tempo que Deus determinou para poder cumprir as promessas da nossa vida. Então nós temos que entender que a fé ela tem uma importância muito grande para mim e para você. Talvez eu estou diante de homens e mulheres que perdeu a fé. E hoje você está caído, está longe do caminho do Senhor. Mas ainda há tempo de você restaurar ela, resgatar ela. Pedir a Deus que possa ajudar você para resgatar a fé. Porque sem fé você não fica de pé. Sem fé você não permanece no caminho. A própria carta de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Paulo diz que essa igreja estava de pé por causa da fé. Então a fé era importante para eles e a fé é importante para mim e para você. Se a fé ela é importante para mim e para você, nós temos que aprender então a ter um zelo pela fé. E como que nós podemos zelar pela fé? Primeiro, lutando para que nós não venhamos perdê-la. Primeira coisa, temos que lutar pela fé para que não venhamos perdê-la. Estamos vivendo uma época onde muitas pessoas estão perdendo a sua fé. Por isso muitos estão se afastando, por isso muitos estão recuando, voltando para trás, porque perderam a sua fé. Talvez você está passando com as lutas, algumas adversidades, e o alvo do diabo é que você abandone a sua fé, perca a sua fé. Mas se ela tem uma importância para nós, nós temos que zelar por ela. Zelar por ela como? Lutando para que nós não venhamos abrir mão dela. Não perca a sua fé. Você pode perder ouro, prata, coisas, bens, amizade, mas nós não podemos perder a nossa fé. Porque ela tem uma importância para te manter de pé. Ela tem importância para te manter no caminho de Cristo. Porque ela agrada ao Senhor. Segunda coisa que nós podemos aprender é zelar pela fé.
a não permitir que ela fique oculto. A nossa fé tem que ser visível, a nossa fé tem que ser real. Como que nós manifestamos a nossa fé? Quando nós passamos adversidade, lutas, situações que a porta está fechada, situações que a enfermidade vem, situações onde tudo está dizendo não. Você manifesta a tua fé, uma fé visível. Eu creio, Deus vai mudar, Deus vai operar. Quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, nós temos ali os heróis da fé. Homens e mulheres que pela fé obtiveram vitória. Homens e mulheres que alcançaram bênçãos tremendas por causa da fé. Os muros de Jericó caiu por causa da fé. Muitas coisas aconteceram no passado porque aqueles homens manifestaram uma fé visível. A nossa fé não pode ser oculta, a nossa fé tem que ser manifestada. E como que você manifesta a sua fé? Quando você está passando luta, adversidade. Aí é a hora de você colocar ela em ação. Paulo deu esse conselho para essa igreja e relatou dizendo, olha, vocês estão de pé por causa da fé. Ela é que nos mantém de pé. Ela é que nos faz romper as muralhas, as adversidades da vida. Então eu quero orar para que esta fé te alcance. Para que você resgate se você tenha perdido a fé. Que você zele pela fé. Que você entenda, a fé é importante para mim e para você. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, se ele voltar atrás, a alma de Deus não tem prazer. Então a fé nos dá vida. A fé nos mantém de pé, a fé nos faz permanecer no caminho de Cristo, a fé nos dá a esperança para esperarmos o momento que Deus tem preparado para cumprir as promessas dele na minha e na sua vida. A fé ela tem uma importância muito grande para mim e para você. E nós temos que lutar para não perdê-la. E nós temos que manifestar ela de uma forma não oculta, mas visível, para que todos vejam e Deus seja glorificado. Então eu quero orar para que Deus possa abençoar a nossa vida com porção dobrada de fé. Pai, eu oro. Aprendemos aqui a importância da fé. Esta fé manteve essa igreja de Coríntios, ó Pai, de pé. Esta fé manteve esse povo no caminho do Senhor. E nós queremos permanecer no caminho. Nós queremos, ó Deus amado, estarmos de pé. Por isso nós não podemos abrir mão da nossa fé. Que esse homem e essa mulher possa receber uma porção dobrada de fé. Que ele e ela possa lutar pela fé. E possa manifestar ela, Pai, mas não oculta, mas de uma forma visível. Talvez a pessoa esteja enfrentando situações, adversidade. Mas que o teu poder alcance essa vida agora, Pai amado, gerando fé nessa casa, nesse lar, Pai, ativando aquilo que estava morto e manifestando o teu poder. Assim como essa igreja permaneceu de pé por causa da fé, quero declarar que esse homem vai estar de pé, que essa mulher vai estar de pé, que essa família vai ser erguida novamente pela fé, porque ela tem muita importância para nós. Que nós não venhamos desvalorizar ela, porque é pela fé que nós vamos agradar o teu coração. Senhor, ora, agradeça por mais uma reflexão. Abençoa essa casa e essa família no poder do nome de Jesus. Amém. Que possamos zelar pela nossa fé, que possamos manifestar ela visível para que Deus possa ser glorificado em nome de Jesus.